Quais são os três principais inimigos de cada ser humano? Todo mundo tem esses três inimigos, os inimigos de nossa salvação, e por que eles são nossos inimigos? Muito importante para nós sabermos em nossa vida espiritual. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o nosso assunto de hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos. Ontem, festa de São Miguel Arcanjo, festa, portanto, para nosso canal dos Santos Anjos. São Miguel, príncipe da milícia celeste. Ora, príncipe da milícia celeste, do exército celestial. Mas um exército que combate contra quem? É só contra o demônio? Não. São três principais inimigos de nossa salvação, como nos ensina o catecismo. E hoje nós vamos ver um pouquinho por que o mundo e a carne são inimigos. Em que sentido que o mundo e a carne são também inimigos de nossa salvação? Então são três: o demônio, o mundo e a carne. O demônio é muito claro porque ele é inimigo de nossa salvação, porque ele é o tentador. Ele procura, através das circunstâncias, das ocasiões que nos rodeiam, das imagens que a gente vê, ele procura nos incitar a um ato livre, voluntário, pelo pecado. Né? E por isso que o demônio pode ter os artifícios que ele quiser. Se a nossa vontade não disser sim a esses artifícios, ele não tem nada feito. Então, no fundo, o principal inimigo nosso somos nós mesmos. Em que sentido? As nossas más inclinações. É o que a doutrina católica chama de carne. Aliás, isso vem do Evangelho de São João, se não me engano. Então, nós temos três concupiscências, segundo São João. A concupiscência, eu vou explicar, da carne, dos olhos e da soberba da vida. Então, o mundo e a carne geram em nós essa tríplice concupiscência. O que é a concupiscência? É a fome de pecado. Né? É essa tendência que a gente tem para fazer algo ruim com vistas a conseguir uma felicidadezinha pequena de um determinado momento, um prazerzinho de um determinado momento. Né? E por causa daquele prazer, a gente arrisca perder a eternidade no céu. Né? Isso, no fundo, é o pecado. A gente peca contra o bem supremo que é Deus para conseguir um prazer de um momento, de alguns momentos. Bom, essa fome de pecado, essa tríplice, que são três aspectos, essa fome de pecado que o mundo e a carne nos alimentam. Então, qual que é a tríplice concupiscência? A concupiscência, a fome de pecado da carne, eu vou explicar aqui daqui a pouco. A concupiscência dos olhos, ou seja, do mau desejo, da avareza, né? do desejo de ter coisas que não nos competem ter. E a soberba da vida, o orgulho da vida, o orgulho das riquezas. Veja, a riqueza de si não é um problema. O problema é o orgulho, o apego desordenado às riquezas. Bom, então Santo Tomás de Aquino ele vai explicar por que a carne, em que sentido que a carne nos leva ao pecado. Né? Ele diz o seguinte, de duas formas. Primeiro, porque a carne ela nos apresenta o desejo da procura incessante das suas delícias carnais, e que são normalmente ligadas a duas coisas. Nós precisamos todos nos alimentar. Então, a carne, por uma concupiscência desordenada, tende, certo? Ela tem a tendência ela propende a abusar disso, comendo demais ou ainda mais facilmente, bebendo demais. Então, essa intemperança do instinto de conservação, que é uma coisa boa, né? Comer é uma coisa boa, mas a intemperança disso gera a gula, e mais facilmente ainda do que a gula no comer demais é o beber coisas alcoólicas desordenadamente. E existe também, nessa parte carnal, aquilo que é o instinto de conservação da sociedade, que é o instinto sexual. Deus criou o instinto sexual para que os homens cresçam e se multipliquem. Só que ele criou dentro das condições, assim como a alimentação, para ser ordenada, precisa estar dentro de certas condições básicas, e por isso que o beber demais, o abuso do álcool, por exemplo, é um pecado. Assim também o instinto sexual foi criado por Deus para ser exercido dentro do matrimônio indissolúvel, monogâmico e indissolúvel.
né? Então são as circunstâncias que Deus criou para que o instinto sexual seja exercido. Então, se isso foge ao matrimônio ou foge ao relacionamento sexual de acordo com a natureza, é uma grave ofensa contra si mesmo, contra o próprio corpo, contra a sociedade e contra Deus Nosso Senhor. E esses são as duas partes do instinto carnal que estão mais à flor da pele. Então, a sensualidade, a gula, né, a intemperança no comer, no beber e a intemperança do instinto sexual. Agora, ele diz, essa é a primeira forma pela qual a carne é um inimigo da nossa salvação, porque está nos solicitando continuamente para isso. Mas não é só isso, é porque ela também atrapalha certas funções da alma. Para conhecermos a Deus, nós precisamos de ter um certo recolhimento, reflexão, né, uma certa estabilidade de alma. E o nosso corpo, muitas vezes pesa em sentido contrário. Então nós temos, por exemplo, que para conhecer a Deus nós temos que refletir. E para refletir, por exemplo, vale muito a pena nós lermos sobre a doutrina católica. Acontece que muitas vezes a nossa carne ela vai no sentido de nos dar preguiça. Porque nós já estamos muito cansados, então vamos só ficar na diversão, ou porque nós estamos com preguiça de refletir, né? Porque às vezes refletir é preciso vencer a preguiça de pensar. Então a carne, ela não só nos solicita para o exagero, mas ela pesa para evitar que a nossa alma se desenvolva, conhecendo a doutrina, contemplando, meditando, etc. Né? São exemplos disso. Repito, primeiro, a carne é nossa inimiga. Por quê? Segundo São Tomás de Aquino, porque ela nos solicita para a intemperança carnal e porque o corpo muitas vezes impede o bom desenvolvimento da inteligência, da reflexão, por causa da preguiça, enfim, por vários outros vícios. Pela ira, enfim. Agora, por que o mundo é um inimigo da nossa salvação? São Tomás de Aquino também distingue em dois elementos. Porque o mundo, o ambiente que nos rodeia, né, ele o mundo enquanto tal, nos atrai por causa do desejo excessivo e imoderado das coisas temporais, da riqueza, do dinheiro, do prestígio. Então a gente procura tanto isso que o mundo promove, que a propaganda promove, que hoje em dia, sobretudo, redes sociais promovem. A gente corre atrás da vaidade, corre atrás do prestígio, corre atrás do dinheiro, corre atrás de tantas outras coisas temporais, o que nos impede de caminhar no caminho da salvação. Então, o exagero dessas coisas é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o mundo é um inimigo da nossa salvação pelo medo que ele gera. Pelo medo, em que sentido? Porque muitas vezes não é popular praticar a virtude, sobretudo nos dias de hoje, né? Uma moça que na faculdade proclama a sua virgindade antes do casamento e o seu desejo de permanecer virgem até o casamento, uma moça ou um rapaz, mas o que é isso? Você tem que viver a sua vida, você tem que aproveitar os prazeres da vida, que absurdo, etc. Ou seja, uma perseguição do mundo contra a virtude. Uma perseguição do ambiente mundano contra a prática da virtude. Então existe o atrativo e o medo de não seguir o mundo. E por esses dois, o medo-simpatia, fazem o papel que faz a polícia quando pega um bandido e vai interrogar. Tem o policial que é manso e o policial que é bravo. Porque usando essas duas coisas, a pessoa normalmente acaba se dobrando e contando para o policial que é mansinho para fugir do policial que é bravo. Então assim o mundo também usa conosco medo-simpatia. E com isso, o mundo, o demônio e a carne formam o caldo de cultura que vão facilitar a nossa vontade de dizer sim à tentação. Então eles normalmente, os três, trabalham em conjunto. E esses são os três inimigos que todos nós temos. Todos nós temos. Alguém vai dizer, mas e numa civilização que fosse, como foi em uma parte da Idade Média,
que era, em muitos países, em grande medida católica, o mundo continua existindo? Digo, bom, continua existindo no seguinte sentido, é que sempre vai haver rodas em que as pessoas vão nos levar para o erro ou para um bem menor e evitar que a gente voe no caminho da santidade. Sempre vai ter gente puxando para baixo. E nesse sentido sempre o mundo vai existir. Agora, numa civilização católica, por isso que a gente deve lutar para preservar aquilo que existe de bom de civilização cristã e lutar para restabelecer a civilização cristã, é que o apelo do pecado diminui drasticamente numa civilização verdadeiramente católica. Porque o mundo passa a ser menos pesado nesse caldo de cultura que nos leva ao pecado. Não sei se está claro, se tiverem dúvidas, coloque nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.